E o versículo preparado para a nossa memorização, e também, por que não dizer, para a nossa meditação, está no livro de Salmos, capítulo 40, versículo 1, e assim diz: Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você sabia que muitas vezes eu estava falando exatamente sobre isso agora, sobre essa questão aí da comunicação e de falar com Deus? Muitas vezes o que nos impede de termos uma comunicação perfeita com Deus é a impaciência. E essa impaciência é interessante que ela domina todos nós. Voltando a usar aí como figura de linguagem na comunicação, a questão do próprio telefone, né? Nós vivemos um tempo, principalmente aqueles da minha geração viveu esse tempo, onde para você falar ao telefone era uma coisa assim, uma loucura. Meu Deus, você pegava o telefone e levava ao ouvido e ele custava dar linha. Você começava a dar tapa no telefone como se o telefone tivesse culpa por não estar dando linha, não é verdade? Ou somos ainda de um tempo, e algumas gerações que estão agora assistindo o programa vão até achar engraçado, porque nem sabem que existiu isso, mas quando você precisava telefonar para um parente lá no interior, não tinha telefone nas casas, telefone era um artigo de altíssimo luxo. E o que é que tinha? Tinha lá uma cabine da companhia telefônica na cidade que você ligava para ela, uma pessoa atendia, aí você dizia que precisava falar com fulano, e isso nas cidades pequenas, claro, nas cidades menores. E aí então a pessoa ia comunicar àquela pessoa que você ligou e depois de um determinado tempo, 2 horas, 3 horas, aquele posto retornava a ligação para você com a pessoa já ali para poder falar com você. É assim que se dava a comunicação. Hoje, você carrega o seu telefone aí no seu bolso. E muitas vezes você já acha que demora demais, só o tempo de ter que procurar na agenda, ou o tempo de apertar o botãozinho para enviar a chamada, ou enviou a chamada, levou ao ouvido. E convenhamos, telefonia celular hoje é um problema seríssimo, né? Falar ao telefone celular é uma das coisas mais difíceis do mundo, então o que mais irrita as pessoas hoje é exatamente isso, é você pegar esse aparelhozinho que você tem aí e vai fazer a ligação, e a ligação de repente não se completa, a ligação não acontece e você começa a perder a sua paciência. Olha, o segredo da boa comunicação está exatamente nesse versículo que eu acabei de ler para você. Ele diz: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você é capaz de imaginar Deus se inclinando para você? Preste atenção. É o Deus criador do céu e da terra, do universo, de tudo que existe. Na verdade, sou eu que tenho que me inclinar perante Ele, sou eu que tenho que me dobrar perante Ele. Mas a Bíblia está dizendo de uma forma tão linda aí nesse salmo que eu espero com paciência pelo Senhor. Ele se inclina para mim e ouve o meu clamor. Agora, sempre que eu vejo um versículo como esse, eu não posso deixar de pensar na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa relação com os nossos filhos. Você deve ter filho pequeno em casa, não tem? Eu agora, depois de muitos anos, né, a família toda criada, está lá a nossa netinha Sofia, linda, maravilhosa, deliciosa, oh, coisa linda que é a Sofia. E ela fica assistindo o meu programa, e quando termina o programa que eu desapareço lá da tela, ela fica chorando, reclamando com a mãe dela, vovô, vovô. Ela não entende ainda que o vovô está ali só naquela imagem, mas veja bem, a Sofia vai fazer 2 anos. E quando ela quer falar comigo, eu, pelo tamanhozinho dela, das duas uma, eu a levanto e trago para perto de mim, ou vou me inclinar para ouvir o que é que ela está falando. E na maioria das vezes nós inclinamos, é isso que fazemos, né? Os nossos filhos pequenos querem falar conosco, nós nos dobramos para ouvi-los, né? E até em certos momentos assentamos no chão com eles. Esse dobrar para ouvir o filho, para ouvir o seu netinho, a sua netinha, quer dizer que você está se colocando no mesmo nível, na mesma estatura dessa pessoa.
E é exatamente isso que Deus faz. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quando você espera com paciência, não murmurando, não blasfemando, sabe? Quando você espera com paciência, Deus se nivela com você. A Bíblia diz que Ele se inclina para você e ouve o seu clamor. Eu quase posso ver Deus, sabe, fazendo assim, olha, se inclinando e dizendo, fala para mim, fala aqui no meu ouvido, fala só para mim. Será que você já fez isso? Hein? Você pode dizer assim, mas Vanderlei, isso é loucura. As pessoas vão achar que eu estou ficando doido. Olha, não vão não. Se você crê realmente na presença de Deus aí no seu ambiente, aí no lugar onde você está, você pode fazer isso. Você pode dizer, Deus, olha, eu me disponho a esperar com paciência. E eu sei que o Senhor vai se inclinar para mim e vai me ouvir. Esse inclinar de Deus fala de uma intimidade com Ele, aquela mesma intimidade que você tem aí com a sua criança, assim como eu acabei de falar aqui. Se você, ser humano, me perdoe aqui a expressão, comedor de arroz e feijão como eu, se você faz isso, imagine Deus na bondade, na fidelidade, na misericórdia dEle, enfim, Deus, tudo que é de bom é Deus, tudo, absolutamente tudo. E você não vai perder essa oportunidade, não é? A de esperar com paciência, espere o tempo de Deus. Muitas vezes não é no nosso tempo, é no tempo dEle. E você quer falar comigo aqui no programa? Quer fazer algum contato aqui? Quer participar conosco? Quer mandar algum comentário, mandar um pedido de oração? Acesse o meu site, vanderleimiranda.com.br, e lá no meu site você tem as redes sociais através das quais você pode enviar o seu recado ou pode fazer isso também de uma forma mais direta, enviando através do e-mail. Aliás, essa é a forma mais imediata que eu tenho para me comunicar com você. É quando você me manda o seu recado através do site. Lá tem um campo onde você vai poder entrar, escrever o seu recadinho e disparar a sua mensagem, e eu estarei recebendo e com alegria estarei aqui registrando a sua participação. vanderleimiranda.com.br. E o tema para a nossa reflexão no programa de hoje é: quantas vezes? Quantas vezes nós pensamos em desistir, deixar de lado o ideal e os sonhos? Quantas vezes batemos em retirada com o coração amargurado pela injustiça? Quantas vezes sentimos o peso da responsabilidade sem ter com quem dividir? Quantas vezes sentimos solidão, mesmo cercados de pessoas? Quantas vezes falamos sem sermos notados? Quantas vezes lutamos por uma causa perdida? Quantas vezes voltamos para casa com a sensação de derrota? Quantas vezes aquela lágrima teima em cair justamente na hora em que precisamos parecer fortes? Quantas vezes pedimos a Deus um pouco de força, um pouco de luz, e a resposta vem, seja lá como for, num sorriso, num olhar cúmplice, num cartãozinho, num bilhete, num gesto de amor. E a gente insiste em prosseguir, em acreditar, em transformar, em dividir, em estar e em ser. E Deus insiste em nos abençoar, em nos mostrar o caminho. Aquele mais difícil, mais complicado, mais bonito. E a gente insiste em seguir, porque tem uma missão: ser feliz. Bom, quem é que nunca pensou em desistir na vida, não é? Quem é que nunca pensou, usando aqui de forma literal uma expressão que não é politicamente correta, mas nós temos a liberdade para fazer isso aqui no programa, então vamos usar a expressão, né? Quantas vezes você quis chutar o balde, hein? Enfiar o pé no pau da barraca? Deve ter sido muitas vezes, não é?
E algumas vezes você fez isso. E depois chegou à conclusão de que não deveria ter feito. E outras vezes você não fez e chegou à conclusão que a melhor coisa que fez foi não ter feito. Mas também ao contrário, muitas vezes você não fez e chegou à conclusão que deveria ter feito sim.